queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, nós estamos nos aproximando das nossas avaliações. Por isso, a Tiane vai hoje, juntamente com vocês, corrigir as atividades de revisões que vocês conseguiram pegar aí na plataforma, tá certo? Hoje nós vamos fazer a revisão de ciências. Para isso, eu peço que vocês tenham em mãos o seu material, tá bom? A cópia que você pegou na escola ou que você imprimiu, mas que seja a revisão que foi disponibilizada para vocês, tá bom? Daí a gente vai rever os conteúdos, tirar dúvidas, para na hora das avaliações vocês, ficarem bem espertos e sem nenhuma dúvida, tá certo? Vamos lá? Vamos iniciar, então, a primeira questão. Leia o texto abaixo, observe como se forma o vento e, em seguida, responda. O vento, o sol aquece a terra, a camada de ar que fica mais próxima dela também se aquece. Fica mais leve e sobe para a atmosfera. Então, vem o ar do mar, que é frio, e ocupa o lugar do ar quente que subiu. Esse movimento do ar chama-se vento. O vento pode ser fraco, médio ou forte. O vento pode ser fraco. Esse vento é um vento agradável, chamado brisa. O vento forte é chamado furacão, certo? Utilidades do vento. O vento é muito útil para o homem. Ele move os barcos, transporta sementes, movimenta moinhos, dispersa a fumaça que polui o ar, seca as roupas e muitas outras coisas. Meus amores, vocês viram que nesse texto a gente viu como que se dá a formação do vento e como nós chamamos o vento de acordo com o seu movimento. Às vezes ele é um ventinho fraco, médio ou forte. O vento, meus amores, ele é formado pelo ar, né? E ele é muito útil no nosso dia a dia, né? Como vocês puderam ver aí, ele move os barcos, ele transporta as sementes, né, para dar frutos. Ele também movimenta os moinhos e alguns moinhos, né, que fazem a geração de energia através das turbinas, da energia eólica. E outra coisa importante, ele ajuda, né, a dispersar a fumaça que pode poluir o ar. E as nossas roupinhas, sempre secas, né, depois de lavadinhas, também é uma ação do vento. Então, vamos às perguntas. O ar em movimento é chamado de... Lá no texto, como foi que ficou chamado o ar em movimento? Vento, certinho? De acordo com o texto, como se dá a formação do vento? No início do texto, ele fala como é que se dá a formação do vento, que é da seguinte forma. O sol aquece a terra, a camada de ar que fica mais próxima dela também se aquece, aí ela fica mais leve e sobe para a atmosfera. Então, vem o ar do mar, que é frio, e ocupa o lugar do ar quente que subiu. Então, assim, dessa forma, a gente vê que se dá a formação do vento. Observem aí se vocês responderam desta forma, tá bom? Vamos à letra C. Escreva como o vento está sendo utilizado em cada imagem. Nós temos aqui uns moinhos que produzem a energia elétrica, né? E nós temos aqui também algumas pipas nesse período de férias, vento forte. Infelizmente, a gente não pode estar aí na rua brincando, né, soltando pipas. Era o mês de julho, o mês que as crianças mais gostam, né, de estar na rua soltando pipas, devido à forte incidência dos ventos, né? O vento de julho ajuda muito para a pipa subir. Então, aqui, nesse primeiro diz que ele está movimentando as hélices, né, que para girar as turbinas e assim gerar energia. Olha que interessante essa parte aí do vento que ele nos ajuda, né, na geração de energia. Nós também aqui, ele empina a pipa para o alto. Ele vai soprando, soprando e dá força para que a pipa suba. Aqui nessa parte está o quê? Secando as roupas, né, ajudando na evaporação da água para que as roupas fiquem sequinhas. E lá no texto também teve um exemplo que dizia que ele movimenta os barcos a partir das velas. Ele dá força para que os barcos possam percorrer o mar a partir das velas. Vamos continuar. Os solos são compostos por ar, restos de animais e plantas.
água e grãos de rochas, além de diferentes tipos de sais minerais. Dependendo do tipo de rocha e dos resíduos que formam o solo, suas características são diferentes. É no solo que o ser humano cultiva a maioria de seus alimentos e constrói a sua moradia. Meus amores, nós vimos durante as nossas aulas o quão importante é o solo também para o nosso dia a dia, para nós seres humanos, para os animais, para as plantas, pois no solo a gente constrói as nossas moradas, a gente planta alguns alimentos, né? E também lá embaixo do solo tem a moradia de alguns outros animaizinhos também. Então, o solo, né, ele não é sempre igual, ele não é do mesmo tipo, ele tem algumas diferenças, dependendo do local, né, de onde ele se encontra, dependendo da formação desse solo, certo? Aí vamos aqui. Antes de escolher o terreno onde será construído um novo prédio para a moradia, a empresa responsável faz um estudo do solo. Então, a empresa vai lá, analisa o solo para ver se naquele espaço é possível ser construída alguma moradia. Aí pede que você assinale que tipo de informações se busca obter com esse estudo. Para que essa empresa vai analisar esse solo antes de construir uma moradia? Será que em qualquer lugar pode ser construída uma moradia? Será que em qualquer solo resiste, né, que seja construído um prédio? Vamos ver aqui. O grau de fertilidade do solo. Em que camada do solo se deve apoiar os alicerces? Eles vão verificar, será que é a quantidade de pedras que há na superfície desse terreno? Ou será que eles vão analisar a presença de água abaixo do solo, causada pela proximidade com os rios ou o curso da água? Analise aí vocês também, ó, a imagem que está aí na sua atividade. Vocês observaram que perto do local onde eles vão construir o prédio tem um lago, né? Então, significa que tem, ó, por baixo um pouco de água. Aí nós voltamos aqui às nossas afirmativas. Qual dessas vocês acham que é a mais eficaz para que essa empresa possa ter certeza de que ali ela pode construir o seu prédio? Vocês acertaram colocando na letra B. Então, eles vão primeiro analisar em que camada do solo se deve apoiar esses alicerces, né? Porque os alicerces, meus amores, é o que dá sustentação ao prédio, à casa, é o que segura a residência ou esse prédio no solo, beleza? Então, ele precisa ser colocado em um lugar bem firme e bem seguro. E também a quantidade de pedras que há nessa superfície do terreno, para que esse prédio ou essa residência não fique em um solo que tenha algum risco de desabamento, ok? Vamos continuar. Eles também analisam a presença de água abaixo do solo, causada pela proximidade dos rios ou cursos de água, como eu falei para vocês. Então, eles vão calcular a quantidade de água que tem para que não haja nenhum problema depois também, né, de inundação ou mesmo de desabamento, porque esse solo pode não ser firme. Então, vamos lá. Chamamos de solos férteis aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio em quantidades adequadas para que as plantas fixem as suas raízes e cresçam fortes e saudáveis. Veja a atividade que está sendo realizada por Renata e sua mãe. Então, vamos observar aqui, ó. A Renata está construindo uma horta no quintal da sua casa. Então, ela está plantando alguns alimentos, né? Algumas hortifrutas no quintal da sua casa. Aí nós vamos ao questionamento. Qual tipo de solo é mais apropriado para a Renata fazer a sua horta? E por quê? Como nós vimos, né? Um solo, para que haja a plantação, ele precisa ser um solo fértil, né? Cheio de, rico em alguns nutrientes para que essa planta possa crescer. Então, nós vamos ver aqui, ó, o solo tem que ser um solo fértil, pois ele contém água e nutriente e gás oxigênio. Aí responde, né? Que tipo de solo? Tem que ser um solo fértil, pois é nele que contém esses nutrientes para que a planta possa crescer. B. A mãe de Renata colocou no solo algumas minhocas. Explique por que dessa atitude. Vamos ver, então, ó. As minhocas, meus amores, elas ajudam a arejar e movimentar o solo. À medida em que elas vão caminhando pelo solo, vai entrando o ar e elas vão movimentando aquele solo. Então, essas minhocas, elas têm esse trabalho aí embaixo do solo.
Na quarta questão, na Terra existe uma grande diversidade de ambientes. Cada ambiente tem características que permitem um ciclo de vida: nascer, crescer, envelhecer e morrer, para cada ser vivo. Leia as alternativas abaixo e assinale as características que diferenciam o ambiente. Meus amores, cada ambiente ele é formado por elementos naturais e seres vivos de diferentes espécies, diferentes tamanhos. Então, cada ambiente ele tem uma característica própria. Tem ambiente que é muito quente, tem ambiente que é muito frio, já tem ambiente que possui um solo mais fértil, tem ambiente que possui água, mais água do que outro. Então, cada ambiente da Terra ela tem a sua própria característica, como a gente viu nas aulas passadas. Então, vamos aqui. O que a pergunta quer? Que você assine as características, né? A alternativa em que mostra as características de diferentes ambientes. Aí, ó, o que diferencia os ambientes um dos outros? Além dessas que eu acabei de mencionar, a temperatura, a quantidade de chuva, a presença de luz solar e os seres vivos que existem nesse ambiente. Então, é um conjunto de elementos que faz com que cada ambiente tenha a sua própria característica e se diferencie do outro. Como eu havia falado, nem todo ambiente é um ambiente quente e nem todo ambiente da Terra é um ambiente muito frio. Aí também tem a presença de chuva, né? A quantidade de chuva. Tem alguns ambientes que chove mais, tem alguns ambientes que chove menos. A presença da luz solar e os seres vivos, certo? Que ocupam aquele lugar. Então, a gente pode ver que, por exemplo, no ambiente de floresta, é um ambiente onde é ocupado por muitas plantas, né? Alguns tipos de animais. Já os campos também diferenciam pelas plantas que são cultivadas nesse lugar e também os seres vivos que habitam esse lugar. Então, como eu disse para vocês, cada ambiente da Terra ele é diferenciado a partir das suas características. Os ambientes formados apenas por terra são ambientes terrestres. E aqueles que têm água por todos os lados são os ambientes aquáticos. Preencha o quadro escrevendo alguns exemplos de ambientes terrestres, ambientes aquáticos. Meus amores, será que no ambiente terrestre não possui água de forma alguma? Possui sim. Então, existem locais no ambiente terrestre que também têm água. Por exemplo, aqui a nossa cidade. A nossa cidade é banhada por rios. Então, se a gente for observar, tem o nosso ambiente terrestre, né, o solo que a gente vai, caminha direitinho, e tem também uma porção de água ao redor da nossa cidade. E o ambiente aquático? O ambiente aquático, meus amores, é aquele ambiente onde os seres vivos, né, são peixes, são algas, né, tubarões, são seres que só respiram, né, embaixo da água. Então, vamos aqui. Algum exemplo de ambiente terrestre? Nós temos os desertos, nós temos também as florestas e nós temos os campos, também nós temos os litorais. Esses são alguns exemplos de ambientes terrestres. Ambientes aquáticos, oceanos, rios, lagos e também os mares. Certinho? Vamos lá continuar. Meus amores, caso vocês não estejam conseguindo acompanhar, você pode parar o vídeo, observar se de fato você conseguiu responder da maneira correta. Se não, vai lá, corrige, tá bom? Para que na hora da avaliação você não tenha nenhuma dúvida. Na sexta questão diz: existe uma grande variedade de animais na natureza e devido às suas características distintas, ou seja, diferentes, eles vivem em condições e ambientes também muito diversificados. Os ambientes podem ser separados em aquáticos e terrestres, como eu havia falado a vocês. E também podem variar de acordo com o clima, o tipo de solo e outras características. Com base nessa afirmativa, você vai relacionar os animais abaixo com o ambiente em que ele vive. Tem animais que só sobrevivem em ambientes terrestres, porém tem animais que só sobrevivem em ambientes aquáticos, assim como plantas também. Algumas plantas só são vistas no solo, na terra, e outras plantas, como as algas marinhas, por exemplo, só podem ser cultivadas lá no mar, né? A gente só encontra no mar. Então, vamos aqui, ó. Nós temos aí, onde for um animal
ou um ser terrestre, você vai colocar o número 1. Onde for um animal ou um ser que só vive no ambiente aquático, você vai colocar o 2. Se essa figura mostra que esse ser ou esse animal só vive em um ambiente gelado, você vai colocar o 3. E no quarto é um ser ou um animal que vive em um ambiente no deserto. Então, nós vamos ver aqui. Nós temos aqui as características desses ambientes e alguns seres. O número 1, que é o terrestre, né? Aí, nesse ambiente aqui, a primeira foto, ó, eu coloquei o número 4, que é um ambiente deserto. Na outra figura, número 1, que é ó, um animal e um ambiente terrestre. Agora, esses outros dois animais, eles vivem em ambientes gelados ou ambientes aquáticos. Nós vamos ver aqui o pinguim. Ele sobrevive em um ambiente, o quê? Gelado. E, por último, aqui nós temos essa baleia, que é um animal que vive em um ambiente aquático. Sétima questão. As plantas de ambiente aquático podem ficar totalmente submersas na água ou manter apenas suas raízes e caules embaixo da água. Leia as informações e ligue as imagens correspondentes a cada tipo de planta. Eu mostrei para vocês que existem algumas plantas aquáticas. Algumas elas só são vistas, né, em cima ali da água, elas ficam boiando, como é o caso da Vitória Régia, né, que eu mostrei para vocês. Outras elas ficam na terra, no solo, porém as suas raízes elas são submersas na água. Dando continuidade aqui à questão, nós vamos ter aqui alguns exemplos, né, nas imagens dessas plantas aquáticas. E nós vamos fazer a ligação, a correspondência de acordo com a característica de cada uma. E a primeira diz, plantas adaptadas ao ambiente de mangues que apresentam água salobra. Então, você vai observar aí nas imagens e me dizer qual dessas três aqui, não é? Eu posso dizer e fazer a correspondência a esta característica. Vamos lá? Então, olha só, essas plantas que são plantas naturais dos mangues. Então, ela diz que ela é uma planta adaptada aos mangues e apresenta, né, que são apresentadas na água salobra. A planta que fica totalmente submersa na água, suas folhas circulares podem medir até 2 metros. Eu comentei com vocês durante a nossa aula sobre essa planta, né? Que é muito bonita e ela fica submersa na água, ou seja, ela fica boiando na água. E as suas raízes são fixas, né, na água. Então, nós vemos aqui que é quem? A Vitória Régia. E, por último, nós temos a planta chamada de grama marinha, que é encontrada no fundo dos oceanos. Então, aí, ó, você já vai fazer a correspondência, tá certo? Tudo direitinho, as plantas e as suas características. Na 8ª questão diz, leia o trecho abaixo, acompanhe comigo a leitura. O mico-leão de cara dourada é um animal que vive em áreas da Mata Atlântica e tem vida diurna. Realiza suas atividades de dia e à noite dorme. Ele pode ter filhotes 2 vezes ao ano, sendo que tanto o pai quanto a mãe ajudam na criação. Olha que interessante. Até os bichos, né, têm as suas participações aí na criação dos filhotes. Os micos se alimentam de vegetais, frutos da mata e pequenos bichos. Estes animais estão em perigo de extinção por conta do desmatamento das florestas em que vivem e devido ao comércio ilegal desses animais. Aí vamos aqui aos questionamentos. Na letra A, de qual animal o trecho acima se refere? Ele está falando sobre quem? O trecho se refere ao mico-leão de cara dourada. Fácil essa, né? Letra B, é um animal aquático ou terrestre? Ele é um animal terrestre que vive nas áreas da Mata Atlântica. Continuando, na letra C, de acordo com o trecho, por que o mico é considerado um animal diurno? Você sabe o que é diurno? Lá no texto explicou. Ó, ele realiza as suas atividades de dia e à noite ele dorme, por isso ele é considerado um animal diurno. De que ele se alimenta? Os micos eles se alimentam de vegetais, frutos da mata e pequenos bichos. Todas essas informações estão lá no texto, tá certo? Confere se você respondeu direitinho. A letra E pergunta assim, por que o mico está em perigo de extinção?
Como vocês sabem, meus amores, muitos animais estão em perigo de extinção, né? As causas são diversas, mas dentre as mais citadas é a questão da caça ilegal desses animais, não é? Eles capturam esses animais para vender ou para empalhar. Então, muitos animais das nossas florestas estão correndo esse risco de extinção. Esses animais estão em perigo de extinção por conta do desmatamento, né, das florestas em que eles vivem e ao comércio ilegal. Então, o mico-leão da cara dourada é um desses exemplos dos animais que estão correndo esse perigo de extinção. Vamos lá. Na 9ª questão, pede que você observe os ambientes das imagens abaixo e complete as informações. A primeira informação que ele pede é uma característica. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Se você observar a imagem, você vai ver que eles estão em um mar, fazendo uma pescaria. Então, uma das características é que tem muita água salgada. E depois pergunta, quais são os componentes naturais que têm vida nesse ambiente? Nós temos aqui seres humanos e lá no mar nós temos também os peixes, as algas. Então, aqui, ó, seres humanos, algas e peixes são alguns componentes naturais que aparecem aí nessa imagem. A outra imagem mostra aí um casal passeando pelo parque. Uma característica, tem muitas árvores, não é? É um local arborizado. Outra pergunta, os componentes que têm vida que nós podemos estar observando são os seres humanos. Nós sabemos que nesses locais também é possível encontrar animais e também muitas plantas. Certinho? Meus amores, na 10ª questão, está pedindo que você preencha as lacunas colocando V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A primeira frase diz assim, vamos analisar. A maioria das plantas fixa suas raízes no solo para retirar água e sais minerais. Será que essa afirmativa é verdadeira? É verdadeira, porque a partir dessa fixação das suas raízes lá no solo, é lá que elas vão puxando, retirando todos os nutrientes que fazem ela crescer. Segunda, os ambientes aquáticos, eles só podem ser formados de água salgada? Será que todo o ambiente aquático é formado por água dos mares e dos oceanos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Que nós temos também os rios e lagos que são de água doce. No ambiente terrestre, existe maior variação de temperatura do que no ambiente aquático? Será que aqui na Terra, no solo, no ambiente terrestre, tem mais variação de temperatura? Tem sim. Aqui a gente tem um clima em alguns ambientes que é quente, em outros ambientes que é mais frio. Então, na Terra, né, no ambiente terrestre, é possível que haja uma maior variação de temperatura, sim. Os seres vivos não dependem do ar para sobreviver? Será que a gente consegue sobreviver sem o ar para respirar? Bem falso, né? Isso aí. Então, assim ficou as alternativas. V, F, V, F. Certinho? Conferiu aí? Meus queridos, ó, um bom estudo para vocês. Até a próxima aula, tá certo? E um forte abraço.